A história das raposas e as uvas. Era um fim de tarde quente no interior da Grécia Antiga. O sol, cansado de iluminar o dia, já se escondia atrás das colinas, tingindo o céu de laranja e violeta. O ar tinha cheiro de terra e uva madura, pois o verão estava em seu auge, e os vinhedos que cobriam os campos transbordavam de cachos pesados e doces. No alto de uma colina, protegido por cercas de madeira e guardado por um velho camponês, havia um vinhedo famoso por suas uvas roxas, tão suculentas que até os pássaros arriscavam descer em bandos para roubar algumas. Mas naquela noite, quem se aproximava não eram pássaros, eram raposas. Viviam próximas daquele vinhedo 3 raposas diferentes. Alteia, a mais jovem, curiosa e ambiciosa, sempre sonhava com banquetes e aventuras. Selene, de meia idade, era prática e desconfiada. Dizia que a vida já lhe havia ensinado a não se iludir com desejos impossíveis. Thalia, a mais velha, era sábia e calma. Preferia observar antes de agir e muitas vezes falava por parábolas. Naquela tarde, o cheiro das uvas chegou até suas tocas. Alteia foi a primeira a levantar as orelhas. "Vocês sentem? O perfume das uvas maduras!" exclamou. Selene balançou o rabo. "Sinto sim, mas o vinhedo está cercado. Não é fácil entrar." Thalia sorriu, ajeitando o pelo avermelhado que já começava a embranquecer com a idade. "As uvas estão lá para quem tiver paciência e coragem. Mas lembrem-se, nem tudo o que desejamos está ao nosso alcance." Alteia, cheia de entusiasmo, respondeu: "Ora, Thalia, quem não tenta nunca consegue. Vamos!" E as 3 partiram em direção ao vinhedo. Quando chegaram à cerca, o sol já estava quase se pondo. O vinhedo brilhava como um tesouro púrpura diante delas. Cachos enormes pendiam de parreiras altas, algumas tão altas que nem mesmo um pássaro pequeno precisaria se esforçar para alcançá-las. Alteia lambeu os lábios. "Precisamos dessas uvas. Imaginem o sabor doce estourando na boca." Selene resmungou. "Você sempre sonha alto demais. Essas uvas não são para raposas, são para homens, e ainda assim guardadas por cercas." Mas Alteia não se conteve. Correu, deu um salto e tentou agarrar um cacho. Caiu de volta ao chão sem sucesso. Tentou de novo, pulando ainda mais alto, mas as uvas pareciam zombar dela, sempre a um palmo além de sua boca. Ofegante, virou-se para as outras. "Não são impossíveis, só preciso de mais esforço." Alteia passou horas tentando. Corria, pulava, se esticava nas patas traseiras, mordia o ar. Cada vez que falhava, sentia a frustração crescer. Selene ria. "Veja só, parece um espetáculo de circo. Vai acabar quebrando as pernas." Mas Alteia não desistia. "Se desistirmos, Selene, jamais saberemos o gosto das uvas. Prefiro cair 1000 vezes do que morrer sem tentar." Mesmo assim, ao cair exausta sobre a grama, percebeu que suas forças já não eram suficientes. As uvas estavam lá, brilhando no alto, mas inalcançáveis. A filosofia de Selene. Quando Alteia finalmente parou, Selene se aproximou sacudindo o pelo. "Viu só? Eu avisei. Essas uvas não valem nada. Devem estar verdes, azedas. É melhor deixá-las para os homens. Nós, raposas, temos coelhos, aves, ratos. Por que perder tempo com algo que nunca teremos?" Alteia olhou para ela, furiosa. "Você diz isso porque não conseguiu. No fundo também as deseja." Selene desviou o olhar. "Desejo sim, mas já aprendi a não sofrer pelo que não posso ter. Chamar de azedo aquilo que não alcanço me dá paz." Alteia suspirou. Pela primeira vez refletiu se talvez Selene tivesse razão. A voz de Thalia. Foi então que a mais velha, Thalia, que até então apenas observava, falou: "Minhas irmãs, vocês não percebem? Esta cena é um espelho da vida. Alteia deseja com intensidade, mas sofre com a frustração. Selene disfarça o desejo chamando-o de inútil, mas no fundo também sofre, pois se conforma.
Alteia e Selene olharam para ela. E você, Thalia? Perguntou Alteia. O que faria? A raposa idosa levantou o focinho para as estrelas que começavam a surgir. Eu não pularia em vão, nem fingiria que não desejo. Eu buscaria outro caminho. Talvez haja uma brecha na cerca, ou talvez as uvas caíam sozinhas quando amadurecerem. A paciência muitas vezes alcança o que a pressa não consegue. Movidas pela fala de Thalia, as raposas caminharam ao redor do vinhedo. Procuraram entre as cercas, cavaram pequenas tocas, farejaram cada canto. E então Alteia, ainda teimosa, mas mais atenta, encontrou uma fenda entre as tábuas da cerca. Era estreita, mas talvez uma raposa magra conseguisse passar. Achei um caminho! Gritou. As três examinaram a brecha. Selene hesitou. Pode ser perigoso. O camponês pode nos ver. Mas Thalia respondeu com calma. Nada na vida vem sem risco. Se é nosso destino provar as uvas, que seja. Mas lembrem-se, às vezes o esforço é maior do que a recompensa. Alteia, sem pensar, se espremeu pela fenda e entrou. O sabor da vitória? Dentro do vinhedo, Alteia correu até um cacho baixo e finalmente conseguiu mordê-lo. O suco escorreu por sua boca. Mas, para sua surpresa, as uvas ainda estavam verdes, amargas. Cuspiu no chão. Não pode ser! Passei horas tentando por isso! Selene, do lado de fora, gargalhou. Eu não disse? Estavam verdes! Thalia apenas observava. Alteia insistiu, mordendo outro cacho mais maduro, mais alto. Esse sim estava doce e delicioso. Seus olhos brilharam. Ah, agora sim. Essas uvas são as mais doces que já provei. Selene parou de rir. Sua boca se encheu de água, mas ela manteve a pose. Bah, doce ou não, ainda não valem o esforço. Alteia comeu até se fartar, feliz por ter vencido o desafio. Selene, por orgulho, recusou-se a entrar, preferindo manter sua narrativa de que as uvas eram inúteis. No fundo, porém, sentiu-se corroída pela inveja. Thalia entrou calmamente, experimentou algumas uvas e depois saiu tranquila. Vejam, minhas irmãs, disse ela. Não há mal em desejar, nem em tentar. Mas também não há vergonha em desistir, se o esforço não vale a pena. O problema é negar a verdade. Quem diz que as uvas são azedas só porque não as alcançou mente para si mesmo. Na manhã seguinte, o camponês encontrou as marcas das raposas. Reforçou a cerca, tornando ainda mais difícil entrar. Alteia, já satisfeita da noite anterior, não se importou. Tinha aprendido que a perseverança traz frutos. Selene, ao ver a cerca reforçada, disse: melhor assim. Assim não sofro mais com desejos impossíveis. Mas em seus olhos havia tristeza. Thalia, por sua vez, sorriu. A vida é como este vinhedo. O que não conseguimos hoje, talvez consigamos amanhã. Mas nunca devemos deixar que a frustração nos faça mentir para nós mesmas. E assim nasceu a fábula das raposas e as uvas. Alteia representa a persistência, que muitas vezes alcança o desejado, mas também precisa aprender a lidar com a frustração. Selene representa o auto-engano. Para não sofrer, diz que aquilo que não alcança não tem valor. Thalia representa a sabedoria. Não nega o desejo, mas também não se deixa escravizar por ele. Espera, procura caminhos alternativos, entende que o tempo também é um mestre. A moral não é apenas desprezamos o que não podemos alcançar. É também, cada ser lida de forma diferente com seus desejos e limites, e a verdade nunca deve ser escondida atrás de desculpas. Meses depois, quando o outono chegou, muitas uvas caíram sozinhas no chão do vinhedo. O camponês colheu a maior parte, mas várias ficaram espalhadas. Selene, que havia zombado tanto, correu e as comeu avidamente. Alteia riu dela. Ora, veja só! Não eram azedas, afinal! Selene, envergonhada, não respondeu. Thalia apenas sorriu e concluiu. Cada uva tem seu tempo. O segredo da vida não é apenas desejar, mas saber quando agir, quando esperar e quando aceitar.
E assim, naquela colina banhada pelo sol da Grécia, a fábula das raposas e as uvas se transformou em uma lição eterna sobre desejo, esforço, frustração e verdade. Se gostou do vídeo, curta, comente, compartilhe e se inscreva no canal.